Começando com uma musiquinha animada aí. Ai, vamos, né? Vamos animar um pouquinho. Quarta-feira, hoje choveu um pouquinho, né? É muito bom. E aí, cadê o Vamos até falar pessoal sobre um da, assunto bom. cadê o pessoal da live? O pessoal dos grupos, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, quem tá aí assistindo já, vi que algumas pessoas entraram. Vão compartilhando o link aí pra gente, para ir passando para mais pessoas, né? Para Micael quem tá quiser estar com a aí gente. conosco. Micael, meu aluno. Oi, Seja Micael. bem-vindo. Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Olha, Jaque, aí também eu conheço a Jaque. A Jaque também está estudando física, sabe qual é o assunto que ela vai fazer, Andréia? Qual? Ela vai fazer ela com sono. Ah, que legal. É bem isso aí, por isso que ela está aí com a gente também. Vai. Deixa eu mandar mais pro pessoal aqui. Tem mais uma galera aí para chegar. Isso, eu vou estar olhando aqui para o monitor também, tá monitorando o chat, tá? Beleza. Felipe Costa também está aqui. Boa noite, Felipe. Vamos lá, minha gente. Hoje o assunto vai ser sobre sono, a relação do sono com as dores, né? Como que o sono está influenciando tanto para o alívio das dores quanto para a piora, né? Pode pender para os dois lados Sim, aí. Então, é bem importante. Lembrando que a gente falou na live na segunda-feira, né, dos detalhes, né? A gente começar lá do exato. básico e Uhum. construindo aí um estilo de vida saudável para a gente conseguir viver sem dor de cabeça. Isso aí, hoje a gente vai falar especificamente, né, em relação à dor de cabeça. A gente sabe e vem falando, né, quem está aí assistindo, que me conhece, sabe que eu sempre estou falando em relação ao sono, né, e não é nem ao sono, é o fato de dormir bem, né, essa relação que tem para o processo de cura mesmo, de ajudar nessa questão das doenças. E hoje a gente vai falar especificamente para a dor de cabeça, né? Então, é um tema aí que a gente vem trabalhando bastante nos últimos tempos aí, é uma área que a gente está atuando bem, eu e a Andrea. Inclusive, né, Andrea, a gente vai estar desenvolvendo também um estudo em relação a isso, né? Com Uma questões de pesquisa, dor de né? cabeça, uma pesquisa, né, em relação à dor de cabeça, alguns fatores, né, relacionados a isso. E é bem interessante, né, da gente falar dessas relações, porque são vários fatores, como a gente viu, né, a gente fez uma live aí na segunda-feira, quem não viu pode chegar na página ali, já está gravado a live de segunda-feira que a gente falou sobre algumas dicas, né, de como evitar as crises, ajudar a amenizar essas crises de dor de cabeça. E hoje a gente vai falar em relação ao sono, né? Então, como que esse processo de dormir bem, que é uma coisa que deve acontecer de forma natural, é uma coisa que deve acontecer diariamente, claro que vai ter às vezes uma noite ou outra em que a gente vai ficar um pouquinho mais, né, com dificuldades nessa questão, mas não pode ser uma rotina dormir mal. E isso é uma coisa assim que afeta muita gente, né? Então é um problema realmente de saúde pública, digamos assim, um problema mundial, né? Essa questão da má qualidade do sono, né? Então a É. gente vai estar falando um E pouquinho sobre isso daí hoje. a gente vê bastante, né, no consultório, os pacientes que chegam com as queixas de dor de cabeça, enxaqueca, eles têm algum problema do sono, né? E uma das perguntas que eles fazem, uma preocupação deles é com relação a quantas horas, né, dormir. Uhum. O, te- 6 horas, 8 horas? sempre tem essa questão, né? Porque a gente vê muito pessoal falando, né? Existem estudos, sempre se você der um Google ali, você vai ver, 8 horas é o tempo ideal, né, de dormir. Então, a média mesmo varia ali, entre 6 a 8 horas. Mas como eu sempre digo, né, essa questão do dormir, a gente tem que levar em consideração se você está dormindo essas 8 horas ou se você está rolando na cama essas 8 horas, né? Porque tem gente que às vezes fica ali 8 horas, né, deitado, dormindo, mas não quer dizer que está descansando.
tá? Mas o ideal de sono mesmo, em que é um sono que faz essa recuperação, é em média de 6 a 8 horas, né? Algumas pessoas vai depender, então, da fisiologia de cada pessoa, né? Vai depender que tem pessoas que, às vezes, com 5 horas, se tem um sono bom, já consegue ter uma reparação boa, né? Um descanso bom. Algumas pessoas vão precisar de um pouquinho mais. Então, isso daí é uma questão da gente se conhecer também, né? Para saber, não, ó, com 5 horas eu já consigo me recuperar bem, tá tudo ok. Ah, eu preciso de 7, 8, até 9 horas de sono. Então, é uma média, né, que a gente coloca ali de 6 a 8 horas, né, de sono bem dormido mesmo, né? Bem dormido. Bem dormido. Esse número de horas tende a diminuir conforme a idade vai passando. Olha, tende a diminuir um pouquinho, tá? Mas de forma geral, assim, vai mantendo, né? A gente tende, às vezes, na verdade, com o passar dos anos, ir dormir um pouquinho mais cedo, né? E às vezes acordar um pouquinho mais cedo. Isso é um processo natural, né? Que não sei dizer assim se existe uma explicação fisiológica ou se é só pelo processo do envelhecimento mesmo que isso acontece, né? Mas eu acho que até vem com a questão da maturidade, né? Porque, assim, por exemplo, adolescentes, pelo processo de crescimento, a questão da energia, né, e tudo mais, precisa de mais horas de sono para poder fazer todo esse reparo, né, energético de reparar mesmo os tecidos. Se a gente pensar num bebê, ele precisa dormir várias vezes durante o dia, né, por causa dessa questão de gasto energético e reposição. Então, a tendência realmente é diminuir um pouquinho, mas ainda pode continuar aí nessa média, né? Quando se fala de pessoas mais idosas também, né? De 6 a 8 horas, né? E a questão do sono, o que a gente considera assim, o sono profundo, né? Que é aquele sono que realmente vai reparar, vai ter o impacto aí nessa questão das nossas dores. Então, porque assim, ó, existe toda uma sequência, né, em relação ao processo de sono. Então, vai tendo todo aquele momento em que você vai reduzindo um pouquinho essa questão do estresse, digamos assim. Não é o estresse de, ai, tá nervoso, né, mas é o estresse pelo seu corpo estar acordado, né? Então, com o tempo, isso vai diminuindo. Geralmente, ao final do dia, já vai baixando esses níveis que a gente fala dos níveis de cortisol, né? Então, vai diminuindo esses níveis e vai o corpo, então, relaxando um pouquinho mais. Então, isso já começa, vamos dizer assim, com o cair da noite, né? Com a entrada da noite, já começa o processo de alteração fisiológica do nosso corpo para ir reduzindo esses níveis, né? Para começar o processo de indução ao sono. E aí, a partir disso, até a gente chegar nesse sono REM, o que é o sono REM? É uma parte do sono em que a gente fica no momento de maior profundidade desse sono, né? E que a gente fala, o REM significa o quê? Movimento rápido dos olhos, né? Que é quando a gente está no processo que às vezes pode ser que tenha o sonho, né? Que você vai sonhar, ou às vezes é até aquele momento mesmo que você desliga, que você não vai lembrar do que você sonhou, né? Um momento de total inconsciência, digamos assim, em que nesse momento vai acontecer o reparo tecidual, porque é quando o nosso corpo desliga totalmente. Né? Então, só fica mais as funções fisiológicas mesmo, e a gente consegue reservar energia, né, de outras funções para o reparo tecidual. Tá? E esse sono REM, ele vai acontecer ali, muitas vezes nesse período de sono, né, nesse período que você está dormindo, de 6 a 8 horas, ele vai acontecer ali entre 4 a 5 vezes. Você vai entrar nesse sono REM, vai sair, vai entrar, vai sair. Né? Então, isso é um processo normal. E é isso que eu digo, né? Que se dentro de 5 horas a pessoa conseguiu entrar nesse sono REM, saiu, voltou um pouquinho para o sono REM, ele conseguiu ter esse reparo tecidual, esse reparo de energia, né? Como que voltou a acumular energia de novo, né? Então, por isso que é importante essa questão de entrar nesse sono mais profundo. E aí, o que acontece, Andréia? Com a maioria das pessoas, elas não entram no sono REM, tá? Então é aí que tá a questão, não consegue ter um relaxamento profundo, baixar esses níveis de estresse do corpo o suficiente para conseguir entrar nesse sono REM, né? Então é aí que tá a dificuldade, porque daí acorda cansado, né? Acorda que parece que está destruído, e isso quando se torna um processo crônico, gera sintomas como a gente está falando, né, em relação, por exemplo, à dor de cabeça, né? Então é um gatilho, digamos assim, muito importante para o sintoma de dor de cabeça.
A pessoa entra, às vezes, num ciclo, né? Dor de cabeça, insônia, Exatamente. insônia, dor de cabeça, e fica difícil de Exatamente. interromper, né? Isso. E fica nessa fase de sono leve, né? A gente Exatamente, um sono leve. Uhum, ela acorda por qualquer coisa, né? E uhum, uma questão importante, né, para a gente conseguir ir preparando o nosso corpo aí para entrar nesse estado de sono, né? Que nem você falou, conforme a luz natural já vai baixando, então também é interessante a gente uhum. respeitar a natureza e também ir deixando as luzes um pouco mais desligadas, né? Evitar as Isso. telas. Uhum. Porque assim, ó, a gente até estava lendo, eu estava lendo um artigo, né, falando um pouquinho sobre isso, essa questão, né? Será que é certo dormir de dia? Não é certo? Como que funciona isso, né? Existem algumas questões relacionadas a isso. Por exemplo, durante um dia, se você tirar um cochilinho ali, almoçou, aquele momento assim, pós-almoço, você tira um cochilinho de 10 a 15 minutos, mas se você for uma pessoa que você consegue nesses 10 a 15 minutos entrar, porque tem gente que desliga e descansa, você já faz ali um reparo tecidual e consegue ter energia, por exemplo, para o segundo momento do dia. E isso também ajuda nesse processo de aliviar a dor de cabeça durante aquele dia, muitas vezes que você está. Por isso que às vezes as pessoas, quando têm essas crises, a tendência é querer deitar, né? Dormir um pouquinho para ver se recupera essa questão. Mas o mais fisiológico é não dormir tanto durante o dia, porque fisiologicamente da nossa natureza, né? O nosso corpo durante o dia ele foi feito para atividade, né? Então ele está mais desperto e durante a noite para ele fazer o down que a gente fala, né, que é baixar um pouquinho e já entrar nesse processo aí para o reparo dos tecidos, né? Então, a gente vê muita gente que tem essas questões, então tudo isso, além, né, de estar relacionado com a questão do sono, também vai estar relacionado, por exemplo, com o trabalho que a pessoa tem, né? Os índices de dor de cabeça, de enxaqueca para pessoas que têm uma vida mais noturna é um pouco maior, né? Se ela não consegue, às vezes, fazer esse link, porque, tem uma vida noturna, eu vou ter mais dificuldades. Vai desde que você também não faça o teu equilíbrio, né? Então tem que buscar em relação a isso. Mas é importante, né, pela fisiologia mesmo do nosso corpo, esses dois fatores, né, para a gente estar regulando, que isso daí envolve muitas coisas, né? Até questões hormonais, muita coisa envolvida em relação a isso. E uma coisa interessante que eu percebo assim comigo, né? Que eu também faço essa siesta, né? Depois do almoço, eu tiro o cochilinho. Mas eu procuro deixar sempre o ambiente com a luz natural, né? Para o meu corpo E entender que é dia, né? Então é só um aham, cochilinho ali, porque se deixar o quarto todo escuro, se você está muito cansado, realmente você vai querer dormir, às vezes horas, né? exatamente. Aham. E aí já vai atrapalhar teu sono da noite, então vira Já aquela bola fica de uma neve de novo. dica aí, né, gente? Essa questão de deixar, por exemplo, se é durante a noite, se tem muita claridade na janela, usar algum blackout assim que consegue fechar isso. Mas ao mesmo tempo, não fechar totalmente, né? Porque daí pela manhã, quando amanhece o dia, é importante ter uma frestinha ali, que daí entra a luz natural, como você falou, isso já te desperta naturalmente, né? Eu, por exemplo, eu sempre dormia, né? Tinha uma época que eu dormia tudo fechado. Agora eu deixo uma frestinha assim, né? E na minha janela, ela bate o sol direto. Agora que 5h30 da manhã tá amanhecendo, né? Não dá nem Sim. 6 horas da manhã, entra o sol assim direto pela frestinha e ilumina o quarto inteiro e eu já acordo naturalmente, né? Se é um dia que eu quero me preparar, falo assim, não, hoje eu quero dormir um pouquinho mais, daí eu fecho um pouquinho mais porque senão vai me acordar. Mas é importante ter esses fatores, senão quando você vê, o teu corpo ele não tá preparado para acordar, porque para ele tá escuro, é noite ainda, né? E a mesma coisa também é dica para quem às vezes precisa desse descanso durante o dia, né? Daí que a maioria das pessoas já sabe de escurecer para poder mimetizar essa questão de estar um pouquinho mais à noite para o corpo, né? Porque o nosso corpo E, é fisiologia, né? Então. é, e essa questão é hormonal, né? O nosso corpo vai, conforme ela vai percebendo a luz, vai começando a liberar cortisol, né? Que é o hormônio aí, vulgarmente chamado de hormônio do estresse, né? Isso, aham. E à noite, conforme vai escurecendo, começa a melatonina, né? Uhum. Isso aí.
tem que cuidar também com a prescrição, né? Eu vejo muita gente tomando melatonina assim, né? Ah, eu preciso tomar melatonina. Minha vizinha tá tomando, eu vou tomar também, né? Tem que cuidar com isso, gente. Tomem só se for prescrito mesmo, gente. Antes de tomar melatonina, tente fazer essas dicas aí, escurecer o quarto, evitar as telas, né? Já toma um chazinho ali relaxante, né? Prepara o ambiente para você conseguir fazer com que o seu corpo produza a melatonina, né? Que você não precise suplementar. Exatamente. Se precisar, também não tem problemas. O negócio é a suplementação desnecessária, né? Você tentar a forma natural. Tem muito essa questão das pessoas acharem que porque um tomou, resolveu para aquela pessoa que vai resolver para ela também, né? Então não é bem assim que funciona, né? Cada um tem o seu estilo aí, seu fator, né, para estar trabalhando. E, gente, hoje a gente vai passar algumas dicas, né? Quem tiver aí com a gente vai estar conversando, a gente vai passar algumas dicas. E quem quiser mais dicas mesmo de como controlar essa questão do sono, lembrem que a gente tem o grupo no WhatsApp, a Andrea vai colocar o link aí para vocês também daqui a pouquinho. Quem quiser participar, né, em relação que sofre com essas questões de dor de cabeça, ou se tiver alguma dúvida também, em relação a essas questões, podem estar procurando a gente. A gente tem um outro grupo também no WhatsApp, que é para assuntos não tão específicos relacionados à dor de cabeça, né? E que a gente sempre vai estar mandando informação. Então, quem quiser participar aí e receber mais informações, porque daí a gente nessa próxima semana, a gente vai entrar num desafio aí, né, André? Com o pessoal, mesmo, a gente vai contar só no final da live. Quero ver quem que vai estar aí com a gente. E nós vamos participar do desafio também. A gente vai participar também, fazer uma limpeza aí. Ó, a Jaqueline mandou uma pergunta, acho que já dá para a gente falar sobre ela. Prof, sou uma pessoa que troca a noite pelo dia. Acho que me desenvolvo mais à noite, principalmente para estudos. Não há problemas, assim, no sentido se você está indo bem em relação a isso, né? E essa questão de trocar a noite pelo dia, tem que ver como que está sendo o seu dia, sabe, Jaque? Porque se às vezes durante o dia você está num processo em que você descansa mais, né, durante o dia, naturalmente você vai ter uma noite que você vai estar mais dispersa, né? E sim, tem pessoas que funcionam melhor à noite. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que para estudar, para me desenvolver, até para trabalhar, né? Não que eu não vou trabalhar de tarde, mas, né? Tudo eu consigo me desenvolver mais durante o dia, porque eu sou uma pessoa do dia, né? Agora, existem pessoas que o fisiológico delas, né, já é um fisiológico um pouquinho mais voltado para a noite, que elas se adaptam melhor à noite. Em relação a isso, não tem problema nenhum. Mas é importante você estar observando, né, essas questões, se está te prejudicando em algum fator, e talvez não trocar necessariamente, né, o dia pela noite ou a noite pelo dia, e observar o que você consegue controlar ali durante o dia. Porque a gente vê assim, ó, por exemplo, olha o que eu faço, parece bem doida, né? Mas o que eu faço, né, quando eu tô de férias? É bem loucura isso, gente. Mas mesmo de férias, às vezes eu acordo 7, tipo assim, não fico dormindo até muito tarde, entende? O meu horário normal de acordar, por exemplo, para trabalhar, atualmente está sendo às 7 horas da manhã. Às vezes eu acordo, fico na cama ali um pouquinho, né? No momento que você está de férias, mas eu acordo às 7 horas da manhã, certo? Por quê? Eu sofro muito quando eu tenho que voltar, né, para o trabalho. E aí ter que voltar a acordar cedo é uma adaptação muito ruim. Então, buscar ver essas questões. O que você pode mudar durante o seu dia que vai te favorecer até uma produtividade à noite maior, até um determinado período, e a partir disso, então, você conseguir descansar um pouquinho mais cedo, né? E ver como que funciona isso daí. Não sei se ajudou em alguma coisa aí a resposta. Né, mas... Interessante, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa que vai alterando, né, conforme a idade, que a gente vai sentindo mais no nosso relógio biológico, né? Como o nosso corpo funciona, a nossa consciência corporal, que nem você colocou, né? De você já saber que a tua adaptação depois dos dias de férias vai ser tão difícil que você já prefere acordar um pouquinho mais cedo e não sentir isso depois, tanto, né? Então, é a gente conhecer o corpo, como que ele responde, isso é bem importante, né? E tudo são fases, né?
Tudo são fases. Isso. Que nem às Tem vezes... horas que a gente precisa trabalhar mais à noite, tem horas que nem, por né? exemplo, eu tô numa fase em que eu dou aula à noite, né? Então, até eu conseguir, faz um ano que eu tô dando aula à noite, um ano e meio. Nunca, eu não sou da noite, assim, né? Claro que quando a gente era mais nova, às vezes, né? Era mais de sair à noite, hoje em dia não muito, né? Então, hoje em dia, por exemplo, meia-noite para mim é o horário que eu vou dormir, né? E naturalmente, 6h30, 7 horas é o horário que eu estou acordando. Então, o meu corpo eu tive que desenvolver a minha fisiologia para que eu pudesse dormir meia-noite, meia-noite e meia, ter um descanso bom nesse período de 5 horas, no máximo 6 horas, para acordar um pouco mais disposta, né? E isso vai mudando de acordo com as nossas atividades, e a gente tem que trabalhar o nosso corpo para adaptar em relação a isso. Né? Então, depende muito também das fases que a gente está passando na vida, mas tudo a gente se adapta, né? E sempre buscar a melhor maneira para fazer essa adaptação para o corpo não sofrer tanto, né? A gente vai ver Como você... que a gente vai passar, né, também. Isso, você colocou, né, na outra live, já que o indicativo, né, de se a noite está sendo de qualidade, se teu sono está sendo de qualidade, é se você acorda descansado, né? Isso, de observar, né? Porque assim, a gente tem alguns fatores, né, para a gente estar sabendo em relação a isso. Como que eu sei, né, que a minha noite de sono não está sendo boa? Né? Um dos fatores que a gente observa, né, uma das coisas que a gente observa é se você acorda cansado, né? Porque se a sua noite de sono está sendo boa, você vai acordar bem, você vai acordar disposto, porque geralmente, na maior parte das vezes, né, e isso não tem nada a ver, gente, com uma questão assim, daquela pessoa que acorda um pouco mais mal-humorado, tá? Isso não tem assim, tem um pouco, podemos dizer, porque se você já acorda cansado, às vezes você vai estar um pouco mais mal-humorado. Mas que nem eu sou uma pessoa que eu acordo assim. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Só que eu conheço pessoas, tenho amigos que acordam assim. E daí leva um tempinho para processar, para daí tá tudo bem. Não quer dizer que a pessoa, né? Então isso não tem essa muita relação. Porque a pessoa Posso te contar um segredo? conta. Normalmente essa pessoa que acorda assim, igual você, ela casa com alguém que acorda de mau humor, tá? Isso é um fenômeno da natureza. Não, meu Deus, não dá. Daí é briga todo dia. Mas o que eu quero dizer é em relação a estar descansado e não a questão de personalidade, porque dessas questões de acordar mais alô, alô, né? E ou acordar um pouco mais recatado, assim, é um pouco mais relacionado à personalidade de cada um, tá? Mas daí é aquela questão de acordar sabendo que, ai, nossa, não descansei bem à noite, tô cansado, meu Deus, né? Outro fator que a gente pode ver aqui, deixa eu ver na minha listinha que eu fiz aqui, né? A cabeça da gente já não grava mais tanta coisa. Outro ponto que a gente pode pensar assim, se a minha tô com dificuldades, né, para dormir, é se quando você deita para dormir, né, você tem dificuldade de pegar no sono, tá? Mas isso observa, né, como foi seu dia, porque vai ter aquele dia que é mais cansativo que você vai cair e vai apagar. Vai ter aquele dia que às vezes no final de semana, né, você dormir um pouco mais durante o dia, vai ter mais dificuldade durante a noite. Mas observar se isso é que nem a gente estava falando de regras e exceções, né? Se isso está sendo uma coisa mais corriqueira, de todas as noites você ter dificuldade para pegar no sono, então isso é também um ponto aí a ser observado. Outro ponto que a gente observa, né? Se a pessoa tem já outras alterações, que nem pessoas que têm apneia do sono, né? Apneia obstrutiva, na verdade, pessoas que têm a questão do bruxismo, né? Às vezes está tendo um pesadelo, e esses pesadelos podem vir por outras alterações até também, né? Porque às vezes não tá com dor, tá com alguma coisa assim, a própria dor de cabeça, né? Então são fatores também que vão estar mostrando, né, que você está com algum tipo de distúrbio aí relacionado ao sono. Daí uma coisa importante, André, de falar também em relação à dor de cabeça, é que é uma via, né, de são duas vias, é um binário, digamos assim, né? Porque a pessoa que tem distúrbio do sono, né, ela tem insônia, ela vai poder desenvolver dor de cabeça, é um gatilho, né, para desenvolver a dor de cabeça ou também a própria dor de cabeça, pessoas que sofrem demais com enxaqueca, com dores de cabeça do tipo tensão, né, e tudo mais, podem começar a desenvolver o distúrbio do sono. Então, uma coisa vai estar interligada à outra, justamente também, né,
por toda a relação anatômica, fisiológica que a gente tem na região ali cerebral, né, no, digamos, mais local, né. Sim, uma coisa vai levando a outra, né? E a questão de falta ou excesso de sono com relação à dor de cabeça, assim, qual que seria essa influência, né? Então a gente está falando bastante sobre a questão de insônia, né? Que seria a privação do sono, que pode gerar, né, essa questão do gatilho, de você acordar com uma dor de cabeça porque não dormiu bem. Só que eu vou dizer uma coisa, que também é possível que você tenha dor de cabeça quando você dorme muito. E eu vou falar para você que isso acontece comigo. Esses dias eu comentei aqui em casa, eu falei assim, gente, eu tô de férias, né? Quando eu durmo assim, ó, até 8 horas da manhã, né? De férias mais da faculdade. Se eu durmo até 8 horas da manhã, já acordo tipo, parecendo que tô com um peso assim na cabeça. Eu falei, mas meu Deus, a gente quer descansar mais e dói mais a cabeça. Então, observar isso, porque a gente tem um reloginho, né, fisiológico para várias coisas do nosso corpo. Né? Então, se você tem essa tendência de dormir mais também, isso também pode estar ocasionando essas questões de dor de cabeça. Claro que o mais comum, né, é quando tem a privação do sono, mas pode ser que essa questão de dormir um tempo a mais também deixa você com o corpo mais mole, né, pouca disposição, então acaba podendo dar esses sintomas também, né, relacionados à dor de cabeça. Sim. E a privação do sono, né, a gente já comentou, né, pessoas que acabam, né, precisando trabalhar durante a noite, fazer o período noturno aí, né, elas têm que procurar equilibrar isso de alguma forma, né? Isso, que daí aquilo que a gente já tinha comentado, né, sobre o nosso sistema, que a gente tem essa regulação aí do ciclo sono-vigília que a gente fala, né? Que é essa questão de você estar mais em vigília durante o dia, de uma forma um pouco mais natural, né? E você ter mais durante a noite essa questão do sono, né? Então, esse ciclo ele funciona como um reloginho. E essas alterações, né, para quem não é acostumado com esses horários, se tem algum tipo de alteração, já vai gerar algum sintoma diferente. E de uma forma crônica, né, a gente sabe, né, que existe um índice muito grande de pessoas que trabalham à noite do uso do medicamento para dormir, né? Então, isso é uma coisa que um índice é bem alto, né? Por quê? Justamente porque tem toda a alteração desse ciclo, né? Sono-vigília, porque você está indo contra uma fisiologia do seu corpo, né? Então, existe muito o uso de medicamentos para indução do sono, né? Não só nas pessoas que trabalham à noite, mas para quem tem dor crônica, por exemplo, para quem sofre com a dor de cabeça crônica também, né? Então, altera muito esse ciclo natural do nosso corpo, porque, né, como foi dito ali, tem essa questão de trocar o dia pela noite, né? E vai contra a fisiologia, né? A E gente se acaba adapta, a gente é favorecendo. tudo certo, né? Se adapta, consegue, mas aí tem que buscar outros fatores, né, para ajudar nisso. A que custo isso a longo prazo, né? O que isso vai acarretar no longo prazo, né? Porque você às vezes ficar alguns dias, né, com insônia, isso não vai ter tantos prejuízos para o teu corpo, mas isso a longo prazo, né, pode ser bem, Porque bem daí maléfico. chega a esse ponto assim que enquanto tá tudo bem, né? Porque você tá dormindo, mesmo que toma um medicamento para induzir o sono, certo? Só que vai chegar um ponto em que, quando surgir uma determinada patologia, ou sei lá, né, vem as crises de dor de cabeça, caiu, sofreu um acidente, enfim, né, qualquer coisa que você precise do seu corpo para reparar, né, esses danos, aí que o bicho pega. Porque ele não tem um acúmulo de energia, ele não consegue fazer um processo ideal de reparação. Porque o que a gente tem que entender, assim, o que eu gostaria que quem está vendo aqui entendesse, é que o sono ele ajuda na reparação dos tecidos. Então, toda aquela cascata de processo inflamatório que a gente tem, o pico maior do que vai fazer nessa recuperação é com o processo de sono, né? Com essa indução do sono REM, que eu já falei, a gente tem falado bastante,
né? Então, é muito importante a regulação do sono, né? De todo o sistema. Aqui a gente está falando de um fator específico, né? Que é o sono. Mas é muito importante para o reparo tecidual, né? Para o teu corpo sentir que ele sofreu por uma dor de cabeça, por exemplo, ele sofreu por aquilo, né? Ah, e outra coisa, André, que eu lembrei aqui também que eu coloquei, é que essa questão da insônia, né, e por ter essa alteração do reparo tecidual, ele também aumenta o processo inflamatório no nosso corpo, né, de uma forma geral, o processo inflamatório sistêmico. Por quê? Como você não tem a reparação dos tecidos, tá, gente? Mas assim, quando eu falo de reparação de tecido, não é porque você teve uma lesão tecidual, mas é a regeneração natural que tem que acontecer no nosso corpo, porque ele está se regenerando todo o tempo, né? E quando você não tem isso, vai acumulando essa sujeira, digamos assim, né? O nosso corpo não consegue fazer a limpeza, né, do que precisa, de resíduos, de eliminar, então a gente vai ficando inchado, vai ficando com o corpo inflamado, né? Então vai virando uma cascata, assim, uma bola de neve. E daí quando a gente precisa, né, de fazer essa regeneração, melhorar, aliviar uma dor, aí a gente acaba ficando dependente muitas vezes, né, de fatores externos, como, por exemplo, o medicamento. Exatamente. Tanto é que eu vou dar um exemplo prático que as pessoas vão entender bem, eu acho. Quando a gente está doente, o que o nosso corpo precisa, né? Ele precisa se recuperar, óbvio, né? Então, o que acontece? A gente fica com sono, fica, né, maleixo e tal, porque o teu corpo precisa realmente desse descanso, desse período maior de sono para reparar os tecidos, para fazer esse processo inflamatório acontecer do início ao fim e que ele acabe, né? Não que fique ali uma inflamaçãozinha, né? Aquela inflamação de baixo grau que a gente já sabe. Isso. Então, o objetivo desse sono maior quando a gente está doente é a recuperação. Então, respeitar também, né, o nosso corpo, se possível. Isso. Você sabe, André, que algumas coisas que eu estudei, já acho que você também tem noção em relação a isso, né? Que dentro de um mundo ideal, né? Dentro de um mundo ideal, a gente sabe que isso não é a realidade, nem a minha, nem a sua, né? Da maior parte das pessoas. Mas, por exemplo, se você tá doente ou se você tá se sentindo mal, não tá bem naquele dia, você tem que pegar, deitar e dormir e esquecer tudo no mundo. Né? Não tem trabalho? Não, não vai para o trabalho porque você precisa regenerar os seus tecidos, entende? Isso dentro de um mundo ideal, né? Porque a gente precisa manter a nossa energia, a gente precisa manter a vitalidade, né? Que a gente fala. Só que não é o que acontece, né? Porque, tô com o corpo mole, tô meio estranho, né? Machuquei sempre antes, né? Porque é por isso que existem essas questões. Precisa de um tempo de atestado, né? Porque você precisa de se recuperar, mas sempre antes de vencer isso já tá voltando para o trabalho, né? Tô meio ruim, tô mal hoje, mas vai trabalhar igual. Então a gente não dá tempo de descanso para o nosso corpo, né? Mas infelizmente não é a realidade, né? Não Eu acho é que para verdade. pouquíssimas pessoas, né? Mas isso Quanto mais a é gente pudesse, né, ouvir os sinais do nosso corpo, porque funciona assim, né? Isso funciona muito lógico para, por exemplo, as nossas necessidades fisiológicas, como ir ao banheiro fazer xixi, né? Você sente a vontade, você levanta e vai, né? A gente deveria conseguir fazer isso também com a fome, né? Então, comer só quando sentir fome, mas normalmente a gente tem horários para comer, né? Então, tudo isso é uma mudança que foi feita em torno do nosso trabalho, né? Tudo em torno do trabalho e a gente precisou fazer essas adaptações, mas quanto mais próximo possível a gente conseguir chegar disso, né? Melhor. Sentiu sono, vai dormir. Sentiu sede, vai tomar água. Sentiu vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro. Mas né? claro, Então, né, gente? Se tá sentindo sono demais, também tem que investigar o que é, né? Porque claro, sono de claro. menos é ruim, sono demais, porque como você falou, né? Quando a gente tá meio mal, o nosso corpo tende a quê? Desligar, tá? Porque é quando ele desliga que tem o reparo, certo? Então, o que ele tá falando? Cara, descansa aí um pouquinho, porque eu tô precisando de recarregar as energias. Então, se você se mantém no processo em que tá com muito, muito, muito sono, sempre com sono, corpo ruim, corpo mole, obviamente que precisa buscar ajuda, né? Porque alguma coisa não tá legal ali. Exatamente. Né? Então, E vamos ao desafio? Quem vai participar do vamos. desafio?
Quem tá aí com a gente, fala um oi, gente, para saber quem tá aí com a gente. Nós temos aí algumas pessoas ao vivo conosco. Quem será? Quem será que está aí? Será que essas pessoas já estão no grupo? Então, não sei. Rosana, Rose, minha querida, tá aí. Conversei já bastante com a Rô hoje, uma querida. A Larissa Legal. também. Gente, vocês querem participar com a gente do desafio, então? A gente vai Érica tá fazer um aqui desafio também. aí de limpeza do sono, uma semana. Legal, super legal. E eu tô animadíssima para esse desafio. Quer contar aí como que vai ser, então, Andréia? Como que a gente vai fazer? Nós vamos, então, passar algumas tarefas, tá, durante esses dias, lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, vai ser uma tarefa por dia. Nós vamos mandar e a gente vai fazendo um checklist também, né? Então, como que são as tarefas, Marcela? Você vai dar um spoiler ou não? Vai ficar de surpresa? Eu vou passar só como que vai ser em relação, são tarefas simples, tá, gente? Não é assim quando a gente fala, vamos fazer umas tarefas, meu Deus, lá vem coisa, né? Mas vão ser dicas, tá? A gente vai estar passando dicas diárias, né, do que é precisa fazer para a gente fazer higiene do sono, tá? Então, digamos que o nome correto aí para toda essa limpeza que a gente faz é higiene do sono, né? Então, a gente vai estar passando algumas dicas diariamente, né? Que são dicas assim que vocês vão poder fazer por vários dias, né? Pode fazer para sempre, porque na verdade, como eu já falei na segunda, né? A gente conversou sobre isso. Para melhorar, né, alguns aspectos na nossa vida, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, né? Então, assim, uma das dicas que eu já vou passando aqui, depois a gente vai passar diariamente, né? Que se vocês quiserem já pode começar fazendo hoje, se desligar dos eletrônicos, né? Antes de dormir. Eu acho que esse vai ser o mais difícil, né? Então, porque quando a gente está usando muito, né, a parte de celular, hoje em dia a gente fica muito conectado, né? E até uma questão assim que a gente. Não, Jaque, não vai ter que acordar muito cedo. A Jaque tá Talvez, preocupada. talvez tenha que dormir um pouquinho mais cedo. Não, mas são dicas assim que vão progressivamente melhorando a qualidade do sono, tá? Então, uma delas, por exemplo, que eu estava falando, vai ser essa questão de uma meia hora antes de pensar em dormir. Na verdade, gente, se tudo isso se desenvolve uma questão de ritual do sono, o ritual do sono, né? Então, agora eu vou me preparar para dormir, né? Então, para quem tem essa questão com dificuldade de sono mesmo, tem que fazer um ritual. O primeiro deles, então, se desligar, né, de celular, se desligar de TV, né? Algumas pessoas têm mania, e eu não posso falar disso, mas de dormir com a TV ligada, tá? Mas isso vai deixar o nosso cérebro recebendo informação, tá? Então ele tem dificuldade de desligar e fazer a indução. Você pode até dormir. Quando dorme com a TV ligada, você vai dormir. Eu gosto porque pego no sono. Só que não desliga a informação e acaba não entrando naquele sono mais profundo, né, que a gente fala. Tá? Então, um exemplo do que vai rolar aí, então, diariamente, no grupo a gente vai estar passando, né, essas dicas com vídeos, tá? A gente vai estar compartilhando alguns exercícios também para fazer em relação a fazer essa higiene do sono. A gente vai iniciar com 7 dias, tá? Então, uma coisa por dia, só que vai ser cumulativo, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz a questão de tirar um pouquinho mais cedo o uso do celular, por exemplo, desligar a TV, ficar mais em silêncio, né? Amanhã vem outra atividade que eu vou incluir junto com essa que eu já fiz hoje, né? Então, para ir fazendo de uma forma mais cumulativa. Isso mesmo. A Rô aí vai dormir às 10 da noite, 22 horas, acorda às 6 da manhã. Tá ótimo. É um horário bom para dormir. Eu acredito que a Rô também deve acordar descansada. Você acorda descansada, Rô? Eu chamando ela de Rô já. Rô.
Você é de casa. A, a Rô comentou comigo que fez um exercício do nosso grupo hoje, tá? Ela Olha que falou que estava com legal. dor nas costas e fez um exercício. Olha Muito que bom. legal. Acorda descansada, muito bom. Que bom, gente. Legal, gente. Então, a gente vai estar passando essas tarefas, vai ser no grupo de cefaleias, enxaqueca, dor de cabeça. Isso. Nós temos um grupo que está falando mais de saúde no geral, né, de coluna, exercícios mais gerais, e nós temos um grupo específico para dores de cabeça, tá? Então, Coloquei esse o link desafio ali. vai estar acontecendo no grupo de dores de cabeça, tá? Então, quem não está participando ainda pode entrar no grupo, manda o link para alguém que você conhece que está sofrendo aí com dores de cabeça, com enxaqueca, que a gente está passando sempre conteúdos muito bons lá para ajudar, né, essas pessoas. O nosso objetivo com isso é atingir o maior número de pessoas, né? Quando eu e a Marcela iniciamos esse projeto, né, uma das nossas ideias era extrapolar justamente o nosso consultório para que mais pessoas pudessem aproveitar, né, do conhecimento mesmo, né? Que a gente pudesse ajudar um número ilimitado de pessoas, né? Porque no consultório a gente tem um limite, né? A nossa agenda, nosso horário tem um limite. E com a internet a gente consegue realmente extrapolar isso para muito mais pessoas, tá? Então esse é o nosso objetivo, ajudar quanto mais pessoas for possível. Então, se você quiser contribuir com o nosso projeto, manda para essas pessoas que estão precisando. É isso aí, gente. Mandem lá, compartilhem, né? Ajuda a gente a crescer aí com esse projeto para a gente realmente poder ajudar mais pessoas também, que é o, como a Andrea falou, nosso principal objetivo. A Jaque falou que tentou entrar no grupo e não foi. Ué, o que será que houve? Você Jaque. tem se você tiver o WhatsApp dela, né, você pode mandar o link Depois direto manda para para mim ela. lá que eu te mando o link para você entrar. A gente vai mandar de novo o link lá no outro grupo também, né? Isso. Para quem tiver também querendo participar. É um grupo mais específico para dores de cabeça, né? Só que sempre acaba envolvendo outros aspectos também, né? Sempre vai ser bem, bem importante. Sim, legal. E nós vamos manter, por enquanto, as lives nas segundas e nas quartas, né, Marcela? Isso. Na segunda-feira, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a dor de cabeça medicamentosa. Você já ouviu falar sobre dor de cabeça medicamentosa? É um assunto que é pouco falado, mas nós vamos estar debatendo aqui na segunda-feira. Então, quem tiver já interesse, tiver dúvidas, né? Porque é um tema bem polêmico. Exatamente. Nós vamos falar na segunda-feira, o mesmo horário, 8 horas da noite. 8 e 2, 22. Às vezes às 23, né? 8 e 5, por aí. Porque a gente ainda está se adaptando, né, com o uso de toda essa tecnologia. Mas é isso aí, gente. Então, agradecer aí quem participou com a gente, tá? Se tiverem mais dúvidas, depois eu vou mandar o link, né, o convite para quem quiser participar, tá, do grupo. E se tiverem também sugestões, vão deixando para a gente, né, em relação aos assuntos que vocês querem ver. Esse projeto, ele é bem voltado para a questão das dores de cabeça, mas sempre vai surgir, né, alguma coisa que a gente pode estar ajudando e outros fatores, porque gera uma questão da dor crônica, né? Então, pode, mesmo que a gente está falando de dor de cabeça, alguma coisa sempre pode ajudar as outras pessoas, porque a gente vê o corpo sempre como um sistema só, né? Então, é bem legal. A gente consegue extrapolar as informações para outros problemas, né? Isso. Nós queremos falar mais de saúde, né? Exatamente. A gente quer saber como ter saúde, né? A gente quer promover a saúde. Então, Exatamente. isso é interessante para todas as pessoas. A gente quer chegar antes da doença, gente. Né? Então, esse é o objetivo. Beleza. Então, boa noite para todo mundo. Boa Um abraço para quem acompanhou.
Beijo, até segunda-feira, então. Até, gente. Tchau. Tchau.